começar então, pessoal. Hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre o Word. Então a gente vai basicamente fazer a aula pautada no Word 16. Então o 16 ele é a última versão antes da atual. A versão atual é o 365, a gente também pode dar uma olhada nele. E na prática a gente tem poucas diferenças. Algum menu que tenha menos ou que está junto com outro. Mas as funções a gente faz tanto na versão 16 quanto na nova. A gente faz tudo do mesmo modo. Então por isso a gente vai começar por ela, porque tendo ela como base a gente consegue tranquilamente mexer na nova sem problemas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente interface, sobre algumas informações, né, do documento como um todo. A gente vai falar bastante sobre a faixa de opções, então a gente tem ali guias e grupos, né, de configurações, botões e várias ferramentas. A gente vai falar um pouquinho sobre a operação com documentos, né, na prática mesmo, como é que a gente mexe ali, manipula os documentos. Vai falar um pouquinho sobre a formatação de textos e alguns atalhos também. E aí, para fechar, a gente faz algumas questões juntos e encerramos. E aí, para a gente começar, aqui eu trouxe um conceito que a gente vê nas questões tratado de ambos os modos. Então, eu botei as setas aqui em cima. Vamos dizer assim, esses itens aqui, a gente pode ver como guia ou como menu. Mas em ambos as nomenclaturas estão corretas e fazem referência a esses itens. Assim como o que está dentro de cada item, ou seja, esses blocos abaixo, a gente vai ver como grupo ou submenu, por exemplo. Então, é só nomenclaturas, mas a ideia é a gente justamente assimilar o que eu faço no menu ou na guia layout. Beleza, eu sei que eu vou fazer configurações da página, sei que eu vou configurar o parágrafo, que vai justamente de encontro com o que faz um layout, né? Que é o que a gente está vendo ali. Então a ideia é basicamente a gente tentar entender um pouco dessa lógica, que é o que vai estar ali. Beleza? Para a gente começar então, aqui uma breve nomenclatura do que a gente vê na tela de modo macro, né? Então, se vocês olharem lá em cima, a gente vai ter a barra do título. O que tem na barra do título? Vai ter o nome do documento e o nome do programa. Então, por exemplo, documento aula Word 2016 é o nome do documento. E o Word é o programa de fato, né? Aí a barra de menus, né, de menus ou de guias que a gente acabou de ver ali. Depois no 3, logo abaixo, a gente tem ali a barra de ferramentas, né, que é o geral ali com submenus, que é apresentado para a gente utilizar. O 4 a gente vai ter literalmente espaço de trabalho, né, que é o nosso documento, o arquivo que a gente está mexendo, criando, editando. E lá no rodapé, lá embaixo, a gente tem a barra de status, que a gente vai ter também ali algumas funções para mexer. Deixa eu abrir o Word aqui pra gente. Beleza. Aqui a gente está dentro do Word, então. Aqui em cima o nome do documento e do Word, né? Então esse aqui é um documento que eu ainda não salvei. Boa noite. Então por isso documento 1. Tá, a barra de menu seriam todas as vaguinhas. Né? Isso aí. Seria todas elas aqui. Certo? E aí o que tem dentro aí vai ser o submenu ali, né? O que são de fato as ferramentas, por isso barra de ferramentas, que a gente tem dentro de cada grupo, né? De cada menu. Calma aí. Beleza. Deixa eu só botar aqui uma frase. Beleza.
Aqui então, eu comentei da barra de status, né, que é aquela barrinha bem fininha que vai ter lá embaixo, né, no rodapé da janela do Word. E o que vai ter nela? A gente vai ter no canto esquerdo ali inferior o número de páginas. Então, página aqui no print, né, uma de duas, ou seja, eu estou na página 1 e tem duas, né? Conforme a gente for acrescentando mais páginas, ele vai atualizando junto. A gente tem a quantidade de palavras também ali sendo apresentada, então eu sei quantas palavras eu tenho nesse momento no meu documento. Eu tenho já ali esse livrinho que tem um X bem pequenininho, que é para realmente mostrar os erros de revisão ortográfica, né? Então, se ele tem algum erro já identificado no texto como um todo, ele já vai mostrar aquele xizinho, senão não vai mostrar o xizinho. No lado a gente tem o português, né, que é basicamente o idioma e, consequentemente, o idioma da revisão. Depois um ponto sobre a acessibilidade. Isso tudo fica na barra de status. Isso aí, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas acho que conseguem, né? Aí tá difícil de ver, mas aqui É. Aqui. Tu sabe que é bem o que o professor ele estava comentando sobre informática. Eu uso o Word direto para fazer os contratos na empresa e eu nunca percebi que ele consta um número de palavras. Volta e meia a gente precisa por algum motivo contar um TCC da vida, um artigo. Nossa, nunca. E aí tu fica, é um horror até tu achar e não, tá ali. É bem simples, né? Então ali o número de páginas, as palavras, então se eu clico, eu vejo o quê? Eu vejo essa contagem, né? Então ali, quantas páginas, quantas palavras, quantos caracteres sem e com espaço, quantos parágrafos e quantas linhas eu tenho. Aqui um exemplo onde não tem erro ortográfico, então o livrinho está com um Vzinho ali, tem que estar tudo ok. E toda vez que eu clico nesse livro, eu vou fazer uma revisão forçada, vamos dizer assim. Então, escrevi uma palavra que eu sei que está errado e ali ainda não marcou, ou eu quero garantir que ele validou, eu clico aqui. Se está tudo ok, ele vai dizer, né? Verificações ortográfica e gramatical concluídas. Então, que nem um exemplo do print ali, se eu colocar um utilizado aqui com S, ele já identifica, o livrinho aqui embaixo fica com o X, e se eu clico nele, ele vai me mostrar onde é que está onde é que é necessária essa revisão, né? E aí abaixo ele já traz aqui sugestões. Então, nesse caso do utilizado, ele já traz aqui o utilizado com Z. E aí a gente ainda vai ter aqui embaixo a opção de ignorar. Caso é uma palavra lá em inglês, por exemplo, ele vai entender que está errado. Mas não está errado. Eu sei que está certo e está tudo bem. Eu posso vir aqui e dizer para ignorar tudo. Então ele vai parar de dizer que está errado. Mas me tira uma dúvida, professor. No primeiro momento, o próprio documento ele já traz os erros. Se ele não identificar um erro e eu for forçar essa verificação, teoricamente ele não vai trazer, porque ele não encontrou ou ele consegue fazer essa análise mesmo não tendo encontrado no primeiro momento. Teoricamente ele não vai, se ele ainda não identificou, ele não vai achar. A vantagem é realmente, eu escrevi um texto grande e eu quero ter 100% de certeza. Então ali está dizendo que está tudo ok, mas eu quero ter certeza que está. Eu clico mais uma vez ali. Se por algum motivo ele achou, ele vai mostrar. Beleza? Depois a gente tem aqui a questão da acessibilidade. Então a acessibilidade ela vai basicamente auxiliar a gente com a questão da acessibilidade do documento. Então, por exemplo, eu escrevi um texto com fundo branco e letra amarela. Beleza, a acessibilidade é a ferramenta que vai identificar isso e dizer que, olha, talvez poder trocar essa cor aqui. Então é o tipo de coisa que a acessibilidade vai trazer o apoio, né? E depois a gente tem aqui no canto direito ainda dessa barra de status, a gente tem algumas outras opções. Então aqui eu tenho um modo foco, que é para leitura, para ler o documento, ver o documento com a tela mais limpa, vamos dizer assim. E depois eu tenho 3 modos. Eu tenho o modo de leitura, layout da impressão e layout da web. O padrão sempre vai ser esse layout da impressão,
que é o que a gente está vendo aqui, ou seja, o documento aqui, nesse caso um documento A4, né? Na posição vertical, que é como ele é impresso. Mas eu posso optar aqui pelo modo de leitura. Então o modo de leitura, ele vai ficar esse modo sem ver aquele monte de ferramenta, porque eu estou de fato lendo, né? Então para justamente auxiliar essa leitura. E a gente ainda tem o layout da web. O layout da web, ele basicamente entende como se fosse um único local, não é uma folha que eu estou escrevendo, é uma página inteira. Então eu não vou imprimir assim, por exemplo. Esse poderia ser usado para escrever um código de um site, algo assim, ou algum documento que por algum motivo vai ficar num site e aí tu quer ver essa visualização aqui mais ampla, entende? Então, em vez de ficar no pequenininho aqui, que é um A4, ele mostra na versão mais expandida, vamos dizer assim. Depois a gente vai ter no lado aqui a ferramenta do zoom, né? Então a gente pode reduzir e aumentar, seja nos botões aqui ou nessa barrinha, né? Ou indo direto aqui na proporção, né? E aqui a gente também faz a mesma coisa. Depois a gente vai para as configurações do Word. E aí, para a gente configurar ele, a gente vai aqui no arquivo, que é o último menu aqui, ou o primeiro, né? E a gente vai ter as opções. Aqui a gente vai literalmente configurar a ferramenta como um todo. Então aqui eu vou fazer configurações em relação à interface, inicialização, questão de exibições, eu posso adicionar itens para exibir ou remover alguns. Posso fazer a configuração da revisão de texto também, então aqui é o padrão, né? Mas eu posso vir aqui e dizer que, por exemplo, eu quero ignorar palavras que estão escritas todas com todas as letras em maiúsculo. Beleza, eu posso fazer. Então, por padrão, é desse modo que ele vai vir, mas é aqui que eu faço essas configurações. Aqui eu configuro onde que eu vou salvar, qual é o formato padrão que eu vou salvar. Aqui qual é o local, né, para onde que vai ir os documentos. A questão do idioma também, né, então aqui fica como coincidir com o Windows, né, então se o meu Windows é português, por padrão o meu Word também vai ser em português, mas eu posso alternar sem problemas. Depois questões de acessibilidade, alguns comandos mais avançados, e aí a gente vai bem a fundo mesmo na configuração aqui do Word. Eu tenho a opção de personalizar essa faixa de opções aqui, que tem os menus e as ferramentas. Por padrão, é essa visualização aqui que a gente tem, mas se quisermos, também dá para personalizar. Então, eu nunca uso esse menu aqui inserir. Beleza, eu posso vir aqui e tirar ele. A gente usa assim porque é o padrão, né? Então, como o modo com que a prova tem de deixar todo mundo no mesmo lugar é dizer que é na versão padrão, então a gente vai usar também o padrão, né? Que falando em algumas configurações aqui, poucas pessoas usam alguma personalização. Por mais que dê, que às vezes faça sentido, não é tão comum a gente personalizar o Word, por exemplo, né? Então, beleza, se quiser, a gente pode. A barra de ferramentas também a gente consegue configurar. Depois aqui, suplementos também são algumas configurações em relação aos arquivos e uma central de confiabilidade. De modo geral, aqui no mais opções é configurar e personalizar o Word. Tem a opção, mas a gente não vai se ater muito nessas configurações e personalizações, porque não é algo que não é o nosso foco por enquanto, né? Beleza. Agora, nas nossas guias aqui em cima, a primeira ou última, né, que a gente vai ter o arquivo.
nessa daqui, a gente vai ter outros menus aqui na lateral e cada um com o seu contexto aqui dentro, né? Então a gente tem a opção de criar aqui, por exemplo, um novo documento. Eu posso abrir um documento que já foi criado ou que eu baixei de algum lugar, né, que já existe. Eu posso ver informações do documento atual, salvar o documento atual como alguma coisa. Então, eu estou editando um documento de texto e eu quero salvar como um PDF. Beleza, é o salvar como que vai levar a gente para lá. E o fechar, né, que é para fechar a nossa janela atual. Depois, a gente tem o salvar. E aí, esse salvar como, além de exportar, por exemplo, a PDF, a gente tem algumas outras opções. Deixa eu abrir ele aqui. Então, aqui a gente tem o recente. Deixa só eu salvar esse arquivo que eu estou aqui. Vou colocar em documentos. Beleza. No recente eu vou ter realmente as pastas que a gente acessou recentemente. Então, para facilitar salvar o arquivo em algum lugar que a gente, por padrão, quer salvar. Eu posso também ter pastas fixadas aqui nesse íconezinho do PIN. Então, toda vez eu preciso acessar documentos. Então, eu posso, para facilitar, deixar ela fixada aqui e facilitar o meu uso, né? Se eu estou sincronizado com a conta da Microsoft que tem lá, o OneDrive, eu também posso sincronizar os dois e posso salvar um arquivo que eu estou mexendo no meu computador direto lá no OneDrive, que é a ferramenta de nuvem que eu posso utilizar em outros computadores ou no navegador e assim por diante. O EstPC, mesma visualização aqui do recente, só que no EstPC vai mostrar todas as pastas disponíveis. Aqui, por exemplo, a pasta de trabalho e documentos. Depois eu tenho que adicionar um local, então eu posso adicionar outros locais que não esses daqui. Então, eu quero usar esse box aqui. Beleza, se eu uso essa ferramenta, eu posso deixar ela também fixada aqui na lateral para facilitar o uso dela. Ou o procurar, eu vou procurar no computador onde eu quero salvar esse arquivo. E aí aqui nessa barrinha aqui do tipo, é onde eu digo qual é o tipo que eu quero salvar. Vai ser um documento do Word, que é um documento de texto, ou eu quero salvar como um PDF, por exemplo. Então aqui eu posso dizer como que vai ser salvo. Inclusive, as possibilidades de atualizações, né? No Word, na versão 97. Isso aí. Como tem, né, inúmeras versões falando do Word, algumas têm alguns formatos e algumas apresentações que não são iguais às outras. Então, às vezes a pessoa que vai receber o documento e vai editar está usando lá o Word 97, por exemplo. Beleza, se ela abrir o arquivo do Word 2016, possivelmente ela vai ter alguns problemas. Então, para deixar que ela faça isso e que eu também faça, se eu precisar, a gente tem essa opção aqui de salvar com esses outros formatos. Então a gente tem N formatos aqui para utilizar. Os mais comuns, né? Então o documento do Word e o PDF, acho que é todo mundo usa, né? Beleza. Depois tem a questão do imprimir. O imprimir, eu vou ter várias coisas para fazer. Então aqui na tela vai me apresentar uma pré-visualização de como vai ser impresso. Então, escrevi um documento lá com vários itens. Estou com dúvida se vai imprimir grande, pequeno, como é que vai ficar. Se eu colocar para imprimir, ele vai me aparecer. Então aqui eu tenho no canto o zoom, né? Então aqui está pequenininho. Então eu posso aumentar aqui. Beleza, eu sei que no documento A4 é assim que vai imprimir. Aqui eu vou ter a opção de quantas cópias deste arquivo eu quero. Então, uma cópia só ou várias cópias. Eu vou selecionar depois qual impressora.
Então a impressora padrão do computador já vai estar apresentada aqui, né? É a primeira que vai sempre vir. E abaixo tem o configurações. E aí o que eu posso fazer? Por padrão eu vou imprimir todas as páginas. Então o documento tem 10 páginas. Por padrão eu imprimo todas. Mas eu posso dizer que não, eu quero imprimir a página atual. Ou eu posso dizer que eu quero fazer uma impressão personalizada de um intervalo. Então eu quero imprimir da página 1 a 3 e da 5 a 7. Beleza, eu posso colocar essas específicas para imprimir só elas também. Depois, eu tenho a opção da impressão só em um lado da página, ou se eu quero imprimir nos dois lados. Beleza, depois eu tenho o agrupado. O que é o agrupado? Aqui ele mostra até, né? Um exemplo do 1, 2, 3, 1, 1, 1. O que seria? Então, eu estou imprimindo aqui um documento com 3 páginas, por exemplo. Aqui que eu vou dizer se eu quero imprimir por exemplo, duas cópias de 3 páginas. Eu quero a página 1, 2 e 3 e depois a 1, 2 e 3. Ou eu quero primeiro só as páginas número 1, depois as número 2. Eu posso fazer essa configuração. Se por algum motivo faz sentido, eu posso usar. Por padrão, sempre vem no agrupado aqui, onde vem, primeiro eu imprimo todas de uma vez, depois as outras, depois elas de novo, para ficar documentos separados, né? Depois orientação. Então, orientação eu sempre vou ter duas, né? Ou é retrato, que é literalmente na lógica de um retrato, né? De uma foto que é em pé, né? Na vertical. Ou a paisagem, que a paisagem sempre vai ser a orientação na horizontal, né? Então, a página deitada, basicamente. Depois a gente vê aqui qual é o tamanho da folha que eu vou utilizar, né? Então, aqui o A4, que é o mais comum. Então, o A4, e aí vai dizer as dimensões dele. Então, quantos centímetros essa folha tem. E se eu estou imprimindo numa outra folha, numa A5, A6, ou até num personalizado, então é algum cartão, por exemplo, que é um tamanho muito específico e não tem aqui para selecionar, eu posso pegar um personalizado e dizer qual é o tamanho dele. Depois eu configuro as margens, né? Então aqui ele já me mostra qual é a distância em centímetros das margens, né? Superior esquerda, inferior e direita. Então ele já me mostra. Assim como as demais margens, né? E por fim, quantas páginas por folha eu quero imprimir. Então, eu quero imprimir em uma única página por folha. Beleza, vai ficar assim. Eu posso botar 2, 4, 6, quantas for, para imprimir várias vezes na mesma página aquela informação ali, aquele texto que eu estou imprimindo. Beleza? Depois a gente vai para a questão de compartilhamento. Então aqui eu posso sempre compartilhar com pessoas. Então aqui eu posso salvar na nuvem. Então eu posso já direto do Word salvar lá no OneDrive, por exemplo, para compartilhar com alguém, né? Eu posso por aqui já enviar esse documento como anexo de um e-mail. Posso mandar ele também como anexo e em PDF. Então, de uma forma mais prática já, né? Eu tenho a opção de apresentar ele online. Então, saio daqui já direto para a apresentação desse documento. E aqui tem também a opção de postar no blog, né? Então, por exemplo, ali aquela opção do layout da web eu posso usar para escrever para um blog, por exemplo. É um tipo de uso que dá para ter, né? O que é o XPS? O XPS está aqui, né? O XPS ele é um formato de arquivo, uma extensão bem específica. Então, geralmente, algum programa precisa ou lê
esse formato e eu preciso enviar naquele formato, mas é um formato, um tipo de arquivo. Assim como o PDF, o TXT, ele é bem pouco usado assim no normal. Se eu não estou enganado, ele vai ser para algo mais tipo uma gráfica, por exemplo, que vai imprimir lá um banner, por exemplo, que está escrito. Se eu não estou enganado, é uma das opções que tu garante que mantém a qualidade, sabe? Parecido com a lógica do PDF. Mas aí depende de onde tu vai abrir esse documento depois. Depois a gente tem a questão do exportar. Mesma coisa, né? A opção aqui do PDF ou XPS. Ou alterar tipo de arquivo. Então, como a gente viu antes, eu posso salvar em vários tipos de arquivo. E aqui eu tenho também a opção de escolher qual tipo que eu quero usar. Ali no exportar, ele só proporciona essas duas opções ali ou tem outras? Por exemplo, eu consigo exportar ele para outra extensão, por exemplo, o TXT? Sim. Por exemplo, se não fosse aqui, por exemplo, no alterar tipo de arquivo, tem esse carinha aqui, por exemplo. Texto sem formatação. Então, se eu salvar como, vou botar aqui no documentos. Mas ele conseguiria trazer essa opção em Excel também, por exemplo? Não, você diz eu salvar esse arquivo aqui como uma planilha? Um arquivo de planilha? Não. Se eu não estou enganado, ele não vai abrir. Porque a estrutura é diferente. Eu posso ter texto no Excel, né? Mas a estrutura é diferente daí. E aí, por fim, a gente tem a conta, né? Conta nada mais é do que informações a respeito da conta que eu estou logado, se tiver logado, e do pacote. Então aqui eu sei qual pacote está sendo utilizado nesse computador, sei qual é a versão dele e outras informações aqui também. E o fechar aqui é o que vai literalmente fechar o Word como um todo, né? Aqui a gente não quer fechar, então vou cancelar. Deixa eu arrumar essa palavrinha aqui. E a gente começa a falar um pouquinho sobre as guias, ali, guias ou menus. E a primeira é a guia da página inicial. A página inicial é a que a gente mais usa, sem dúvidas, né? Porque é o que tem as funções básicas de uma edição de texto. Então aqui na área de transferência, eu tenho o quê? Copiar e colar. Eu tenho o recortar. E eu vou ter o pincel de formatação. Então vamos lá, deixa eu copiar aqui. O colar eu posso, claro, sempre usar o atalho, né? O Ctrl+V do teclado, mas eu também posso usar aqui em cima. E eu sempre aqui na setinha de baixo vou ter algumas opções desse colar. Então o colar ele vai sim colar, mas eu posso colar mantendo a formatação original. Então, eu copiei um texto, vamos botar aqui que estava em negrito e aqui estava sublinhado. Beleza, eu copiei esse texto. Se eu quero colar ele do mesmo jeito que eu copiei, eu vou colar com a formatação original. Se eu quero mesclar a formatação com o que eu já tenho aqui, eu também posso. Eu posso colar ele como uma imagem. Então, se eu clico aqui, isso aqui é uma imagem agora. Deixa eu só mexer aqui. Então, agora isso é uma imagem, não é mais um texto apenas. E eu também posso manter somente o texto. Então, eu copiei de um site e vou colar aqui no Word. Se eu simplesmente colar, ele vai trazer a formatação. Vai vir colorido, vai vir com alguma edição do texto lá que tem. Mas se eu quero colar no meu texto e manter a minha formatação,
eu vou botar para colar somente o texto, que é o colar sem a formatação. Então, ele cola com a formatação que eu estou usando no momento, né? Depois tem o recortar. O recortar, ele vai literalmente recortar, ou seja, vai tirar dali. E para onde que vai esse item que eu recortei? Ele vai lá para o nosso colar. Então, o Ctrl V, né, ou o botão colar, vai estar com esse item, seja um texto, uma imagem, né, o que eu recortei. Depois a gente tem aqui a fonte. Então, esse grupo fonte, a gente vai dizer qual é a fonte do documento, e a gente tem milhares de fontes. A gente vai dizer qual é o tamanho da fonte. Então, aqui eu posso ajustar pelo número, ou eu tenho os botões aqui para aumentar e diminuir o tamanho da fonte. Então, eu posso selecionar um trecho, né, ou o documento como um todo, e aumentar o tamanho da fonte pelo botão, assim como diminuir. Depois a gente tem aqui uma configuração para auxiliar, né, por exemplo, tornar todas as letras maiúsculas, ou só a primeira frase da letra maiúscula. Então, a gente pode fazer alguns ajustes, né, com relação a maiúsculo e minúsculo. Depois eu vou ter aqui uma questão, vou selecionar essa aqui, um botãozinho para limpar a formatação. Então, toda a formatação que eu tenho no texto, se eu colei e esqueci colei, depois eu voltei e vi que eu colei sem tirar aquela formatação que eu não quero, eu posso selecionar e vir aqui no botãozinho de limpar a formatação. Depois a gente tem o negrito, o itálico e o sublinhado, que a gente vê uso, né, bastante. E o sublinhado a gente tem a opção aqui de dizer como que eu quero a linha desse sublinhado. Vai ser a linha padrão ou uma linha pontilhada, uma linha dupla, ou o que quer que seja. Depois tem o taxado, né, que é basicamente um risco sobre as letras, né, no meio delas. Aí eu vou ter dois itens, que é o subscrito e o sobrescrito. E aí, se a gente notar que tem um X e o número 2 ali azulzinho, deixa eu botar aqui que eu posso dizer que o que eu selecionei vai ficar subscrito, ou seja, vai ficar, né, na parte mais inferior do texto, ou sobrescrito, que vai ficar lá em cima. Vamos fazer assim para facilitar? Então aqui o sobrescrito, então ele fica lá em cima, e o subscrito, que ele vai ficar lá embaixo. E aí depois a gente tem a opção de botar efeito, né? Então, colocar algum efeito nas letras. Depois a opção de pintar ou realçar, né, o texto. Então, deixa eu selecionar aqui. Vamos pintar aqui de azul. Então, quando eu pintei de azul, aqui embaixo, por exemplo, a acessibilidade, em vez de tudo certo que estava escrito antes, já mudou para investigar. Então, beleza, se eu clicar aqui, que nem eu comentei antes, o que a acessibilidade faz? Ela vai me dizer, contraste de texto difícil de ler. Beleza, eu botei um azul com preto. Então, ele está mostrando aqui qual é a palavra, qual é a cor, e eu posso já modificar isso. Então, eu vou botar o verde. Beleza, é uma opção. Ou o sem cores, que vai tirar esse realce, né, ou esse destacado. E aí depois eu tenho a opção também de pintar só a letra, né, só a fonte. Então, estou usando preto, quero usar vermelho, posso utilizar pintando só a letra ou pintar os dois sem problemas. Depois, configurações de parágrafo, né? Então, parágrafo a gente também vai mexer bastante, porque a gente tem as opções dos marcadores, que a gente tem aqui deixa eu só selecionar.
Então a gente tem os marcadores, que é esse símbolo aqui na lateral, que eu posso usar como uma bolinha, fechada ou aberta, um quadrado, um Vzinho, né? Posso editar ele, personalizar. Eu vou ter os numeradores, é na mesma lógica dos marcadores, porém é com numeração, ou número ou letras, né? Ou aqui os números romanos também, do 1 ao como for necessário. E eu ainda tenho a lista com vários níveis. Então eu estou escrevendo lá um artigo, por exemplo, vou usar bastante. Então eu tenho o nível 1, que é lá o título, e aí o 1.1 é uma descrição, 1.1.1 é uma descrição daquela descrição, e assim por diante. Então eu vou usando essa lista em níveis, né? Depois a gente tem a questão de diminuir e aumentar o recuo do texto que eu selecionei. Então eu posso, né, diminuir ou aumentar. Eu posso aqui fazer uma classificação do texto com relação à ordem alfabética, por exemplo. Depois a gente vai ter aqui embaixo o alinhamento. Então a gente vai ter 4 alinhamentos, né? Alinhamento à esquerda, o centralizado, à direita ou o justificado, que é basicamente, né, aquele texto que vai utilizar todo o espaço ali disponível. Depois a gente vai ter o item aqui que é para configurar o espaçamento entre as linhas. Então, se eu quero ter um espaçamento diferente do padrão, eu posso vir aqui e dizer que eu quero espaçamento maior, ou eu mesmo dizer aqui qual é o número, né, o tamanho que eu quero esse espaçamento. Depois eu vou ter aqui um sombreamento que eu posso mudar a cor atrás do texto como um todo. Antes a gente viu ali o realce, que eu... Pode dar. Acho que também mas eu acho que não vai aparecer lá em cima, não vai, né? Ah, tá. Aqui você diz... não. Aqui eu já... O que eu posso... Vamos ver se fica bom. Calma aí. Usa lupa. Talvez... Aí. Calma aí. Deixa eu botar ela aqui. Tá. Aqui a gente vai ter o sombreamento. E aí qual é a diferença dele para o realce aqui? O sombreamento ele vai basicamente pintar a parte de trás completa do texto. Então é a linha inteira. Deixa eu só pegar outra cor aqui, um verde. Esse realce que a gente tem aqui nessa canetinha, a gente vai ter só o lugar que eu escolhi especificamente pintado. Em vez de ser a linha inteira, né, que é literalmente a parte traseira ali do texto, né, da frase, da palavra, vai ser só a palavra específica, ou as palavras que eu selecionei. E aí depois a gente tem aqui também uma questão de bordas. Então, assim como lá no Excel, por exemplo, eu vou ter as bordas da planilha, aqui eu também posso construir ali uma planilha e colocar bordas nela. Claro que, falando no Word, geralmente vai ser uma planilha específica, né? Para colocar uma descrição de tópicos, por exemplo, ou explicar alguma coisa que eu estou querendo mostrar no documento. Eu posso também ter as bordas do mesmo jeito. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, borda nessa frase, ela fica aqui com uma borda na linha inteira. Depois a gente tem aqui a configuração dos estilos. E os estilos são basicamente estilos pré-definidos para mim personalizar o meu texto. Então aqui a gente está no normal, né, no tradicional, mas eu posso dizer que, por exemplo, vou só botar aqui, posso dizer que a palavra aula
em vez de ela estar aqui na formatação comum que a gente está usando, eu posso dizer agora que ela é um título do tipo, né, título 1. O que é título 1? É a formatação aqui com uma cor diferente, um tamanho diferente, e junto o estilo de título vai permitir que a gente depois construa, a gente vai ver em seguida, um sumário, por exemplo, para mim poder navegar entre o documento pelos títulos. E aí o que vai permitir isso é o nosso estilo, que a gente tem vários estilos pré-definidos, né? Que o próprio Word já traz, mas eu também posso vir aqui e criar um estilo novo que eu quero com a minha fonte, com a minha cor ou o que quer que seja. Então a gente também pode fazer isso. E aí, por fim, aqui nesse grupo a gente vai ter um localizar, que vamos achar, cadê ele? Aqui. E aí eu posso pesquisar por palavras, né? Então, se eu pesquisar a palavra, ele vai me mostrar aqui todos os lugares que mostra essa palavra. Deixa eu voltar para cá. E no texto, ele vai identificar as palavras, né? Toda vez que ele achou aquela palavra ou a frase que eu digitei, né? Ele vai mostrar ali onde é que está essa pesquisa. E eu tenho o substituir. Então, além de localizar, eu posso substituir todas essas palavras por outra palavra, por um número ou por qualquer coisa para facilitar. Então, eu escrevi o Word errado. Eu posso vir aqui e escrever o Word do jeito certo. Ou, vamos botar aqui. Mais para cá. Aqui. Ó, então eu tenho aqui a palavra Word. Beleza, eu escrevi elas todas com o Word maiúsculo. Mas eu não quero assim, porque está errado, ou porque eu quero mudar, ou porque eu quero trocar a palavra. Então eu posso procurar. Vamos só localizar. Eu posso encontrar elas e no substituir eu vou escrever a palavra nova. Então, por exemplo, só Word mesmo. E eu tenho duas opções. O substituir. Então, o substituir eu vou substituir quem? A palavra que eu estou selecionando. Aqui, por exemplo, é essa de baixo. Espera aí, que ele não achou aquela. Ai. Por algum motivo ele não está substituindo. Mas temos o substituir tudo. Por que ele não está achando? Que vai substituir todas as vezes que ele encontrou essa palavra. Então vamos botar aqui aula para facilitar. Vamos mudar por aulas. Então aqui a primeira ocorrência que ele achou de aula, ele vai substituir pela palavra que eu coloquei. E aí depois eu tenho aqui uma opçãozinha para ir para alguma página, linha, seção específica. Geralmente vou usar quando eu tenho um documento muito grande, né? Para facilitar aqui o meu caminho dentro do documento. Beleza, aqui. Depois, a gente vai para a guia inserir. A gente não vai entrar daí agora nas outras tão a fundo, item por item. A gente vai ver alguns aqui, e aí se vocês querem ver algum para entender, ou para lembrar, ou tirar dúvida, vocês vão perguntando, só porque se a gente for... Do jeito que a gente foi nessa primeira em todas, a gente vai bem longe. Então aqui na guia inserir, eu vou ter alguma configuração de página,
Então eu posso, por exemplo, inserir o quê? Uma página em branco. Então eu tenho uma página, agora eu vou ter 2 páginas. Então aqui embaixo já mudou a quantidade de páginas. Eu posso criar uma quebra de página por aqui também, em vez de usar um atalho, né? Então o que inserir a quebra de página faz? Deixa eu voltar aqui, fica mais fácil. Então, eu escrevi um texto, depois escrevi um título, e esse título eu quero que vá para uma página nova. Eu não quero que fique aqui. Eu posso usar a quebra de página para mandar ele para uma próxima página como um todo. Depois aqui a criação de tabela, né, que eu comentei antes. Então aqui eu vou dizer qual a proporção dela, né? Então, deixa eu só tirar o zoom aqui. Olha só. Aqui é dinâmico, né? Então eu vou dizendo aqui quantas linhas, perdão, e quantas colunas eu quero. E aí posso inserir ela. Depois eu vou ter aqui a questão de, também na lógica do inserir, né? Inserir uma imagem, uma forma, um gráfico. Depois aqui suplementos, né? Que são itens extras que eu posso utilizar junto aqui com o meu Office, né? Com o meu Word. Então são ferramentas extras, basicamente, né? Que a gente pode utilizar. Depois posso inserir um vídeo online, posso inserir um link, um indicador, uma referência cruzada, posso colocar comentários, e depois eu vou configurar também aqui, né, que é na lógica do inserir, um cabeçalho e um rodapé. Então, eu quero inserir um cabeçalho no meu documento, é aqui que eu posso fazer essa configuração. E aí aqui, deixa eu só botar para o lado. Aqui eu posso dizer, eu tenho alguns modelos de cabeçalho. Então eu quero um cabeçalho animado aqui com uma cor. Quero usar esses itens aqui mostrando para ficar um pouco diferente. Mesma coisa que eu posso fazer com o rodapé. Então eu posso botar um rodapé em branco ou personalizado. Posso aqui inserir a numeração de páginas de modo automático. Então é aqui que eu posso fazer essa inclusão. Posso inserir caixa de texto, posso inserir alguma word art, né, que esses itens aqui com alguma personalização específica também. E tenho aqui no lado a inserção de símbolos. Então, símbolo aqui de matemática, por exemplo, eu posso usar essa ferramenta aqui para não precisar ir lá tirar uma foto da fórmula e botar aqui, por exemplo. Depois a gente vai para a guia Design. E aí a gente, na lógica do design, de fato, a gente vai poder personalizar o documento, né? Então usar alguns designs pré-definidos já pelo Word. E sempre a gente pode personalizar ele. Então aqui a gente tem alguns temas na esquerda também, né? Cada um com algum conjunto de cores já pré-definido. E aí eu posso depois personalizar o meu, né? Com alguma cor específica, fonte. E posso literalmente personalizar. E aqui um item que a gente vê volta e meia é a marca d'água, por exemplo. Então eu vou fazer um documento e por algum motivo eu preciso inserir uma marca d'água naquele documento para enviar ele em PDF, eu posso inserir aqui uma marca d'água. Depois a guia Layout. Aqui. E aí na guia Layout, que a gente comentou antes, né, eu vou configurar o layout da minha página. Então eu vou configurar a margem, qual a orientação que eu quero, né? Qual é o tamanho da página, né, do documento que eu vou fazer. Então, eu vou fazer
um documento que eu vou imprimir depois numa folha A5. Então, para mim, não precisar fazer na folha A4 e depois quebrar a cabeça para redimensionar e fazer caber num A5, eu posso simplesmente vir aqui e dizer que não, meu documento ele é um A5. Então, a área aqui de edição ela vai mudar. Deixa eu voltar aqui. Tamanho. Ó, o A4 ele fica maior, por exemplo, né? E o A5 vai ficar menor. E não é questão do zoom ter mudado, é que realmente o documento é menor. Então eu vou imprimir depois já do jeito certo, não preciso me preocupar com o que eu vou estar imprimindo depois. Vou configurar aqui as colunas. Aí. Posso de novo, né? Ter a questão aqui da quebra de página, aqui eu vou ter um pouquinho mais completa, né? Então ali naquela quebra que a gente viu antes que só cria uma página abaixo, eu posso, por exemplo, usar a ferramenta que bota, eu escrevo, termino o texto de um lado e ele puxa para o outro lado, na mesma página. Então por aqui a gente já pode fazer isso. Opa. Posso fazer a configuração para ter numeração nas linhas. E também tenho aqui a hifenização. E o que é essa hifenização? É literalmente colocar hífen toda vez que precisar automático. Então, estou escrevendo um texto e tá que não estou usando, mas voltando à página inicial, se eu uso aqui o justificado, quando a palavra não cabe na linha, então vai precisar de um hífen, no justificado ele vai trazer a palavra para baixo e a frase acima ela aumenta os espaços automáticos. Mas, se eu estou escrevendo com outro aqui, estou com tudo alinhado à esquerda, por exemplo, e estou escrevendo uma palavra, ela é grande e vai cortar, eu posso deixar de modo automático a questão de inserir um hífen naquela palavrinha ali. Então, um recurso que pode ser bem interessante, que talvez a gente não use, por exemplo, e que é bem específico, mas ele tem uso, então é bem passível da gente ver questões sobre esse tipo de coisa. Mas por a gente não usar, não ter costume de usar essa função, por exemplo, às vezes a gente nem sabe que ela existe. Mas tá ali, tem um mar de funções nesse Word que a gente nunca nem imaginou, mas hoje em dia tu faz tudo, tu escreve um livro, tu escreve uma revista, um TCC, o que tu imaginar com relação a texto, tu faz aqui dentro, já do jeito que precisa. Então, esses pontos que a gente tem que ir se atentando. Depois, a gente tem as configurações do parágrafo, né? Então, recuo e espaçamento já pré-definido. Eu tenho aqui a opção de organizar. Organizar o quê? Algum item que eu inseri. Então, eu inseri uma foto, eu vou dizer qual é a posição que eu quero ela, se ela vai ter uma quebra, vai sobrepor o texto ou não. E aqui, por exemplo, também um alinhamento. Então, coloquei um monte de foto e eu quero alinhar com a linha à esquerda, centralizado, à direita. Em vez de eu tentar fazer isso na mão e ficar ali tendo um trabalho desnecessário, eu posso usar a ferramenta como essa, por exemplo. Depois a gente tem guia de referências. E aí na guia de referências, eu vou primeiro... Vou configurar aqui o sumário que a gente comentou antes. Então eu quero criar um sumário automático. Eu posso usar a ferramenta aqui. Então eu crio um sumário automático e toda vez que eu usar lá aquele estilo de título, o sumário eu posso atualizar ele e ele vai entender. Então, deixa eu colocar aqui um sumário rapidinho. Então, vou aqui. Vamos nas referências, sumário, botar um sumário automático 1. Quando eu inserir, ele já entendeu, né, que existe
uma palavra, né, um título. Então, se eu for lá no meu documento e criar aqui outras palavras que eu quero que sejam títulos, se eu olhar no meu sumário, elas não estão aqui. Se eu clicar no atualizar, então posso atualizar o índice inteiro, né? A página inteira ainda não tem nada. Se eu selecionar essas duas palavras, por exemplo, vir aqui na página inicial e colocar elas com estilo de título, elas vão mudar, né, o estilo ali conforme o que eu selecionei. Se eu voltar no sumário ainda não está lá, mas se eu atualizar o sumário para o índice inteiro, né, pensando no documento como um todo, ele vai trazer os títulos todos para cá. Então é outra ferramenta que é bem interessante a gente utilizar. Depois a gente tem outra ferramenta aqui que é bem legal, que é a questão do inserir nota de rodapé automático. Então, o que é a nota de rodapé? É literalmente uma nota que vai ficar inserida, né, alguma explicação, algum ponto sobre algo que eu citei no texto que eu quero só citar, né? Não vou inserir no texto. Eu posso clicar aqui na nota de rodapé, ele vai inserir o número lá, o número ali no texto. Esse número sempre, se eu faço automático, ele sempre vem na ordem já. E aqui embaixo ele já cria no rodapé da página o campo ali, né, para a nota de rodapé. Beleza. Depois aqui eu tenho também configurações relacionadas à citação e bibliografia. Então, para mim inserir, por exemplo, citação de um modo mais prático, né? Então, eu posso utilizar. Depois tem a opção de inserir legendas também. Tenho a configuração do índice, que eu posso inserir e atualizar, ou marcar citações também. Aquela ali para inserir nota de rodapé daria uma boa questão, né? Porque o rodapé e o cabeçalho em si é lá na guia de inserir, né? Enquanto esse é na guia de referência. E essa nota de rodapé ela é bem prática, né? Então, é uma função. Se eu não tenho nada, uma eu sei que tem, não lembro se não tem duas questões nas que a gente tem ali para fazer. Uma eu sei que tem sobre essa nota de rodapé, mas talvez tenha duas. Agora aqui, porque poxa, por que não tá lá no inserir junto com o rodapé e com o cabeçalho, assim, né? Porque vem bem na lógica do grupo, né? Então, o que é a nota de rodapé? Beleza, eu vou inserir uma nota, mas ela acaba sendo uma referência geralmente, né? Então, escrever uma palavra e eu quero explicar ela. Beleza, é uma referência da... Então, é essas lógicas que a gente tem que ir tentando interpretar, basicamente, né? Deixa eu só achar aqui o zoom. Aí. Vamos fazer um intervalinho? 5 minutinhos para esquentar uma água. Acabou a água do mate, eu vi. E aí a gente volta, pode ser? Beleza.